Tudo bem? Boa noite. Pronto, Boa então, já noite. que estou sincronizada. Prontíssima. A Camila, minha amiga, tá falando que tava com saudade das minhas lives. De fato, a gente fez 2 séries com Lilith, né, com algumas temáticas Uhum, da nossa pesquisa e tal. Antes de pedir para tu se apresentar, né, eu prefiro que a minha uhum, convidada sempre se apresente, só para comentar para o pessoal, né, sobre o contexto em que surgiu a ideia da live tema de aula, uhum. né? Dependendo se os meus alunos pedirem mais e eu verificar nas nossas discussões algum aprofundamento, né, a gente vai chamando convidados para falar, Bom, para conversar sobre temáticas que apareçam nas nossas aulas e que não dão tempo, né, da gente aprofundar, principalmente nesse momento de ensino remoto. Daí não dá para fazer um uhum, evento, chamar todo mundo, e daí a uhum. gente faz essas alternativas. Então, a temática, né, que a professora Maria Alice vai conversar com a gente hoje, ela surgiu no contexto da minha disciplina de ética profissional, né? A professora Maria Alice tem o doutorado, especificadamente com ênfase nisso, em filosofia política, né? Aham, E na discussão da turma sobre ética profissional, na verdade, eu não estava ainda em ética profissional, a gente trabalha algumas éticas antes, então a gente falou sobre ética na pandemia, ética política e ética plural. E daí, falando sobre ética plural, eu trabalhei com uma ideia de pluralismo jurídico a partir do texto do professor uhum, Volkner, né, que era da casa, uhum. e surgiu a questão de, professora, meu aluno Ricardo, professora, mas a situação, por exemplo, da mutilação genital feminina, como é que fica? Então, a discussão foi indo, deixei os alunos, obviamente, né, trazerem suas questões e disse, gente, isso é relativismo cultural, né, a gente precisa enfrentar, porque chegamos no ponto, ética universal versus uma ética relativa, né? Então são uns conceitos assim que eu disse, não, preciso pensar em como aprofundar isso. E no dia, gente, a professora tinha colocado, feito referência a um vídeo no canal da professora. Daí eu disse, não, vou lá ver. Sobre o que ela fala. Eu disse, não, mas é bem isso. Eu já compartilhei o teu vídeo com os meus Aham. alunos, já falei para irem no canal também, darem uma olhada, e já sinalizei também dessa aula. Então, eventualmente, né, se eles também eles estão agora em horário de aula, né? Mas se eles Uhum. estiverem aqui presentes, podem fazer Aham. perguntas, né, nos Tá comentários, bom. participar com a gente sobre isso. Qualquer coisa também, a aula vai ficar aqui, né? Esse encontro, que vai ser mais um bate-papo, vai ficar gravado, e daí eles podem ver depois. Bom, feita essa introdução de como começamos o tema de aula, vou passar a palavra para ti, Maria Alice, para se apresentar, para quem está assistindo a gente, e daí a gente já começa o nosso bate-papo. E obrigada por ter aceito o Obrigada. convite. Obrigada, Grazi. Obrigada por ter lembrado de mim, de ter confiado esse tema, que é um tema, assim, tão delicado de trabalhar. Eu acho que, assim, o relativismo cultural ele precisa ser enfrentado, mas precisa ser enfrentado de uma maneira muito séria para a gente não cair num colonialismo, para a gente não cair numa ética universal, enfim. Então, eu agradeço por ter confiado, né, que eu daria conta de suprir algumas dúvidas que os teus alunos têm a esse respeito. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou professora de filosofia. Atualmente, eu não sou professora de nenhuma instituição. Eu encerrei meu contrato com a UFSC faz, acho que 2 meses. Então, eu sou, né, uma professora livre, sem instituição. E por isso que eu comecei a postar vídeos no YouTube como uma forma de perceber se esse mundo digital seria possível. A minha ideia é que eu possa fazer cursos de especialização, cursos mais avançados e também oferecer no meio de uma plataforma. Mas agora eu estou nesse momento de teste, assim, para saber o que o público precisa saber de filosofia, o que quer saber, como eu, né, me adapto. Eu que fui professora universitária durante 4 anos, e é diferente se comunicar com um público mais amplo, né? Mas essa é a minha vontade, me comunicar não só com universitários, que eu amo, né? Adoro, sobretudo com outros profissionais, não filósofos.
Eu sempre dei aula de ética e filosofia política no secretariado executivo, no jornalismo, na contábil, serviço social, administração. Então, eu gosto de um debate assim, né? Mais plural, não só restrito ao campo teórico da filosofia. Então, tem sido um desafio muito interessante, mas é claro que eu não quero fazer filosofia também só generalizante, né? Eu quero continuar enquanto pesquisadora, aprofundando. Então, eu fico muito feliz, Grazi, que você tenha me convidado, que tenha percebido que o meu vídeo, né, serviu também como referência para continuar um tema de aula, porque é justamente isso, né? Quando eu voltar para a sala de aula, quando eu tiver o meu curso, né, um pouco mais estruturado, eu quero que esses vídeos sirvam para isso, né? Para fazer o aluno refletir ao longo da semana e pensar, né, numa coisa um pouco assim mais leve, comparando com outras temáticas, enfim. Então é isso, acho que foi feita minha apresentação, né? Quer saber mais alguma coisa, Grazi? Eu queria que tu comentasse sobre uma coisa. Você já esteve com a gente, né, no Lilith no ano passado. A gente teve a satisfação de ter você, a professora Janine Sattli e também a Sandra Guimarães, né, do Papa Capim. Eu vi que a Dani tá por aí. Beijo, Dani. Eu amo vocês. A temática sobre, vocês falaram conosco, né, sobre ecofeminismos, foi muito interessante. Foi trazida também essa questão de relativismo cultural, né, margeando, na verdade, não aprofundando com o tema. E daí eu lembrei de ti também, né, por conta da produção de conteúdo de qualidade que tu tem feito, e também porque uma aluna minha, a Stephanie, ela me perguntou no final da aula o seguinte: professora, e os animais? Nesse relativismo cultural, como é que fica? Então, vamos lá. Daí eu trouxe algumas balizas iniciais, mas eu não sou pesquisadora na área, né? Daí eu disse, quando eu vi o teu vídeo, eu disse, gente, dá para trazer o relativismo cultural, falar com a Maria Alice sobre essa questão do direito dos animais, que você lançou um livro recentemente, então parabéns por isso. E se quiser falar um pouquinho sobre ele também, porque esse é o interesse de muitas alunas, de muitos alunos do curso de Direito também, de pensar essas questões, né? A gente tem uma disciplina optativa, Direito dos Animais, na UFSC, que é ministrada pela professora Letícia, mas não é um discurso tradicional, né? Não está no hegemônico, digamos assim. Então, a gente consegue vincular com a questão do relativismo cultural. Daí, se tu quiser falar um pouco do teu livro também, se aproxima a essas questões, né? Tá. A professora Letícia, inclusive, foi minha co-orientadora no doutorado. E sou pesquisadora do Observatório de Justiça Ecológica, e é sempre muito importante a discussão, né, com o pessoal do direito, porque a minha tese para pensar, minha tese, que agora é livro, né? Eu pensei a fundamentação dos direitos. E aí, dentre, né, as perspectivas em que o direito se apresenta, o direito como um benefício, né? Ele se apresenta também no âmbito jurídico. Mas eu acredito que no âmbito jurídico ele é insuficiente. Pensar uma fundamentação de direitos só pensada dentro do âmbito jurídico não desenvolve uma perspectiva que eu quero defender, que é de direitos positivos, que é de mudar efetivamente a vida daquelas pessoas que estão, né, sendo beneficiárias. E aí, para eu falar de direitos animais, eu não queria falar de direitos animais numa perspectiva só de proteção, eu queria falar de direitos políticos, né? E aí, para mudar de fato a vida, né, dos outros animais. Então, aí que entra na minha tese essa discussão, porque eu vou então uma discussão de fundamentação ética para chegar nos direitos positivos. E aí eu vou ter que desconstruir algumas coisas da ética universalista, né? Mas com isso, eu não chego no meu livro a apresentar o relativismo cultural. Eu quero daqui a pouco entrar sobre isso, Grazi. O relativismo cultural, ele fica muito em uma etapa da discussão de ética, que não é de ética normativa. E o meu livro, e a professora Letícia, né, geralmente também trabalha já num campo de ética normativa. Porque, né, o direito está trabalhando nesse campo de ética prática, ética normativa. Então, o relativismo cultural, ele está numa etapa anterior. Ele não acredita na ética, né? Ele não acredita num critério, num método. Então, é uma discussão
sobre a ética, né, uma discussão metaética. Então, é uma discussão anterior, que no meu livro eu já coloco como não sendo a discussão que eu vou aprofundar, né? Porque eu quero construir uma ética normativa. Então, acho que isso é bem importante para a gente falar aqui. A gente pode chegar no final fazendo referência aos animais, porque com certeza, né, é tema que é tema central nas minhas pesquisas, assim. Sempre que eu penso a ética, eu penso então na ética prática, aplicado não só ao feminismo, mas também, né, em relação aos outros animais, à raça, enfim, de uma maneira bem interseccional, essa é a minha preocupação. Mas, antes disso, sou professora de ética e pensar, assim, né, o caminho até chegar lá. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ser essa professora que vai até nas etapas, aos assim, passos. mostrando Sim. aos passos. É didática, Isso. né? Sim. Então, o relativismo cultural, Grazi, ele entra muito nesse sentido de didática, da gente perceber, assim, o que a gente não quer construir, mas, ao mesmo tempo, nos dando uma iluminação, alertando coisas erros que a gente não pode cometer ao construir uma ética, tá? Sim. Então, antes de apresentar o relativismo cultural, eu só quero que vocês fiquem atentos nisso. O relativismo cultural, primeiro, é uma teoria sobre a ética, é uma teoria, especificamente o relativismo cultural, desenvolvida por antropólogos, né? A gente tem, por exemplo, Franz Boas, aqui no final do século XIX, que foi um antropólogo muito importante para pensar a cultura no sentido de pluralidade, para pensar que não existe um progresso, né? Uma linha de progresso, uma evolução cultural necessariamente. Isso é muito importante, assim, né? Dividiu a antropologia e abriu o campo realmente muito importante. Mas, para pensar a ética, esse tipo de abordagem ainda é insuficiente. Então, filósofos que pensam a epistemologia da ética, que pensam que tipo de conhecimento é esse, a ética, que são relativistas, conseguem, em alguma medida, unir o relativismo metaético com o relativismo cultural, sabe? A gente consegue encaixar o relativismo cultural dentro de uma corrente metaética, mas assim, o Franz Boas, por exemplo, não foi a preocupação dele. Ele não estava fazendo uma teoria metaética, ele estava falando sobre o agir profissional, né, e a cultura de uma maneira geral. É uma coisa mais sobre a ciência, enfim. Mas, por que eu quero dizer isso? Porque muitas das perguntas que geralmente as pessoas fazem, e aí eu sei porque na sala de aula, né, as perguntas são as mesmas, e os animais, o relativismo cultural? A gente não sabe, na verdade, eles não responderam sobre isso. Por quê? Porque é uma teoria que não é sobre ética normativa. Então, diz que todas essas questões, referente, né, aos relacionamentos, referente aos comportamentos, devem ser resolvidas no âmbito da própria cultura. Vou recapitular o que eu estava falando, né? Que o relativismo cultural, ele não responde perguntas do âmbito da ética normativa, porque ele justamente está preocupado um outro tipo de discussão. Então, para ele, como que, né, no âmbito da prática, dependendo da sua cultura, né? A metodologia, o critério vai ser plural, né? E vai depender de cada cultura. Então, para o relativismo cultural, o que é certo fazer? Depende de cada cultura, né? Ele não acredita que existe a ética no sentido de um estudo, de uma organização racional, com critérios, que nos digam o que é certo, que nos digam o que é o bem, né? Ou pelo menos que nos diga quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para construir um diálogo. Nesse sentido, a gente não tem um critério para avaliar quando a gente está melhor ou pior, né? Por isso, a preocupação do Franz Boas em dizer que não há uma evolução, porque a gente não tem um critério para dizer realmente quando melhorou, quando piorou, né? Se uma cultura é bárbara ou não é. Então, também não tem como a gente fazer um debate intercultural,
porque eu sempre estarei presa à minha cultura, né, ao traço da minha tradição. Então, quando eu olhar para a cultura do outro, eu não posso cometer julgamentos, porque esses julgamentos vão ser sempre mergulhados através das minhas vivências, né, das minhas experiências. Então, antropólogos como o Franz Boas acreditam que a gente não tem como julgar a outra cultura, né? E aí a consequência disso na ética, então, é que a gente deve tolerar todas as práticas. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, né? Mas como que a gente vai deixar, então, as mulheres serem mutiladas? Como que a gente vai permitir, né, que os animais sejam comidos e assim por diante? Essa é uma pergunta que os antropólogos, eles não estão dizendo como as coisas devem ser, eles podem, então, nos ajudar dizendo como as coisas são, como elas acontecem, para a gente ter uma noção de como construir um diálogo, mas dizer como as coisas devem ser é do campo da filosofia, é do campo da ética, né? É do campo da ciência social aplicada, como é o caso do direito. Então, a gente precisa ter uma noção, assim, de que o relativismo cultural, ele não está aqui discutindo as mesmas coisas que a gente, porque ele acredita que essa discussão que nós vamos, né, travar aqui para dizer se é certo ou errado a mutilação de mulheres de situação, né, em vulnerabilidade, é certo ou errado, ele vai dizer, bom, a gente não tem que perguntar isso não faz sentido. A gente não tem critérios para avaliar, a gente não tem julgamento. Então, o relativismo cultural precisa ser desculpa, Graça, precisa ser enfrentado porque a gente quer, né? Não só falar se é certo ou errado uma prática, né, onde vulneráveis, né, estão sendo mutiladas. Isso é bem importante a gente colocar um exemplo, né? A gente não está falando de qualquer cultura, a gente não está falando de qualquer prática, né? Acho que os exemplos que os alunos usaram é esse, porque ele em especial fala, né, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e não têm condições de decidir por outra coisa. Então parece que precisa ter alguém de fora para ajudar. E aí o relativismo cultural não dá conta porque ele vai dizer tolerância, tolera, você não tem como impor. O medo do Franz Boas era do colonialismo, então não impõe, cada um resolve, arruma ali as artimanhas que tiver dentro da sua própria cultura. Mas a gente sabe que para as pessoas conseguirem, né, responder a uma prática como essa, elas precisam de condições materiais, condições emocionais, né, estruturais, uma série de oportunidades que faça com que ela realmente consiga mudar essa situação que está sendo dolorida, que não está fazendo bem para ela ou para o grupo, né? Então, não tem como a gente acreditar, né, que sempre vai surgir de dentro da cultura, né? É preciso ter pelo menos uma atitude crítica dentro da própria cultura para construir um diálogo mesmo dentro daquela própria cultura. Mas é preciso ter um método, é preciso ter um critério. E é justamente isso que o relativismo cultural não concorda. Por quê? Porque o método, né, o critério geralmente foi, né, na época do século XIX, era feito por eticistas universalistas, né? Então era um critério muito racional, né? Padronizando um tipo de ser, né? Um tipo de vivência, pensando sempre numa resposta abstrata. Então, a gente tem que entender primeiro que não existe só esses dois extremos, né? Eu não tenho que ficar, por exemplo, com Kant, né? Que é um filósofo universalista e que acredita que a ética ela é igual em todos os tempos, o que é certo fazer não muda, né? Então, homem, mulher, periférico, não, negro, pobre, o rico, não importa, né? O certo fazer é igual para todo mundo. A gente não precisa abandonar o relativismo cultural e ir de cara pro Kant. A gente precisa entender que tem uma construção, né? Então, antes de entrar nesse campo imaginário, não só imaginário, porque eu sei que os estudantes do direito e todo mundo que estuda filosofia, em algum momento já estudou Kant,
e é importante, como, né, num sentido de como a gente constrói imparcialmente, para depois a gente poder criticar essa imparcialidade, claro, mas é importante, né? Então a gente precisa entender que existe uma construção até chegar no Kant. Então eu convido vocês a pensarem não só em ética relativista, né? Que aí eu chamo a atenção que, na verdade, é uma posição sobre a ética. Não sei se os relativistas diriam que é uma ética relativista, porque eles não acreditam na ética. Ética, para eles, é a moral social, é como as pessoas se comportam, né? É a análise do antropólogo, então é vivência. Não é muito uma organização por regras, como a gente entende a ética. Então, a ética, ela tem esse caráter de uma organização, de um estudo, de regras, e aí eu acho que os relativistas não diriam que existe uma ética relativa, né? Então, vamos trocar aqui esse extremo do relativismo cultural por uma ética construtivista, por uma ética interseccional, por uma ética contextual, sabe? Por uma ética que pense a ética enquanto uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Então, antes de pensar o que é certo fazer, vamos pensar como que o agente constrói o diálogo. Como que nós podemos nos livrar desses medos que o Franz Boas, por exemplo, tinha. E que ele estava certo de ter. Claro, a gente não pode estabelecer um padrão, uma cultura, uma evolução, né? Então, a gente precisa ter alguns métodos que façam com que a gente seja pelo menos mais humilde nesse sentido, de perceber outras culturas, de perceber, né, que a sua cultura não é o centro do universo, que a sua cultura é uma entre tantas, e que ela pode, em alguma medida, ter práticas boas, mas também práticas não muito boas. Então, quando a gente fala num diálogo, a gente não fala só num diálogo intercultural para poder falar da cultura do outro. É, sobretudo, para a gente poder analisar a nossa própria cultura. Porque quando eu avalio a cultura do outro, eu tenho a chance de me avaliar, de avaliar como as coisas aqui perto de mim funcionam, né? Então é uma troca, né? E nesse sentido, sem hierarquia, né? Pensar as culturas sem hierarquia é importante por isso, para construir um diálogo com humildade, nesse sentido de que não é só sobre o outro, é sobre nós, né? É sobre a construção de um bem viver geral, de todos nós, né? Humanos e não humanos. E aí, nesse sentido, não é colonial, né? Nesse sentido, não é impositivo. Então, acho que a regra do diálogo seria, primeiro, tens razão, relativista cultural. A gente tem que ter medo do colonialismo, mas a gente precisa avançar, a gente precisa construir. Então, vamos ter aqui um insight, uma mente aberta em perceber as outras culturas, estudar as outras culturas, porque aí a gente enriquece o nosso discurso e a gente se torna cada vez mais apto a entender, né, situações que são complexas, né? Porque, claro, que as práticas culturais, elas não são simples de ser vistas e, por isso, não são simples de serem resolvidas. Então, quando a gente vai, né, aprendendo mais sobre a cultura do outro, eu consigo entender também a complexidade da minha cultura e assim por diante. Então, é pensar uma ética, eu chamo de ética complexa, sabe, Grazi? Bom nome, bom nome. Estou começando a escrever um livro que tem esse título, Ética Complexa. Que... Gente, faz quando publicar, já me manda. Tá. Porque é entender assim, que as respostas não são simples. Porque a gente teve durante um bom tempo, na ética moderna e um pouco da contemporânea, a ideia de que ética é o que é certo fazer. O que eu tenho que fazer? X é uma resposta. Esse é um panorama da ética um pouco mais simplificada, né? Ou como um cálculo, ou, né, no caso do Kant, tendo um imperativo categórico, um princípio que já nos diz o que fazer em todos os tempos. É claro que quem conhece essas teorias sabe que elas não são simples, não é isso simples no sentido de simplista, de boba, mas ela quer ser algo mais puro, ela quer dar uma resposta única, né?
E a ética complexa, ela percebe que a gente não tem uma resposta. Talvez nós tenhamos muitas respostas, né? O que as ecofeministas às vezes chamam de uma ética do processo, né? Uma ética do contexto. Então, e não necessariamente essa ética do processo e do contexto é uma ética relativa, tá? Não, existem regras de construção do diálogo. Uma ética do processo ecofeminista, né? Então, eu vou falar da Dani, que está aqui, por exemplo. Por ela favor. quer fazer um debate intercultural, né? A gente não quer simplesmente dizer, não, dane-se as mulheres que estão lá sendo vulneráveis, elas que deem um jeito dentro da sua própria cultura de se resolver. Não, não é isso. Mas também a gente não vai dizer, não, tá completamente errado, ó, vamos embora acabar com isso, no caso do direito, vamos colocar uma lei proibindo a partir de amanhã nenhuma mulher mais pode ser mutilada. É mais complexo, né? Como que a gente vai fazer isso? Como que as mulheres vão se enxergar dentro disso? Como que as pessoas vão se relacionar dentro disso? É um processo dolorido, né, para aquelas pessoas que são vulneráveis, mas psicologicamente elas também têm uma vivência com essa prática dolorida, que tem um lugar, que tem um espaço na sociedade, né? Tem um aceite. Então não é de um dia para o outro, por exemplo, com práticas protecionistas. E aí, né, bom, porque a gente está falando com estudantes de direito e às vezes a gente acha que o direito ele tem um potencial emancipador tão grande que abrindo uma regra, né, de proteção, pronto, já acaba tudo. E olha, eu sou filósofa do direito, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre Herbert Hart, estudar o que era o direito, a relação com a moralidade. Eu sei que o direito tem ele culturalmente ele é educador, ele tem um potencial emancipador, eu acredito no sistema jurídico, tá? Eu não acho que o sistema jurídico ele não serve para nada, que ele é só opressor, não. Mas a gente tem que cuidar, porque ele sozinho não adianta de nada, né? Uma regra de proteção proibitiva, ela não percebe essas nuances da ética complexa, né? Não percebe, então, como que essas mulheres estão. Então, a gente não pode também cair no colonialismo nesse sentido. A gente não pode impor, então, às vezes, não é nós, né, impondo, mas às vezes é o sistema impondo. A gente tem que construir isso. E construção... Tô falando demais, Grazi. Quer falar alguma coisa? Não, tô adorando. Pode seguir. Eu me empolgo. Mas assim, deixa eu fazer um vínculo sobre essa questão da ética complexa. É que eu fiquei muito feliz, né? Porque quando a gente estava conversando em sala de aula, na verdade, na EAD, né? Pelo remoto, eu fiquei muito feliz porque eu vi indignação de todos os meus alunos, todas as minhas alunas que estavam participando do debate e deu uma repercussão muito boa, porque isso foi na turma da manhã e o pessoal da noite ficou dessa discussão. Então, eu trouxe também algumas questões na parte da noite e a gente ficou nesse campo, como tu trouxe, de um meio termo, né? Mas não é um meio termo de uma neutralidade, mas o meio termo tá. Como que a gente pode fazer algo? A gente não foi para um campo de vamos impor uma ética, né? Porque muitos dali eu passo também eu tenho uma aula específica sobre estudos pós-coloniais, então eu já trabalho com eles essa questão de como não colonizar o outro, né? E refletir sobre essas questões de colonialidade. E tinham algumas alunas que estavam falando, não, mas a gente não pode impor ao outro, porque isso é uma colonização, a gente tem que olhar para o nosso. E daí um outro aluno, né, que me trouxe essa questão, especificadamente o Ricardo, ele falou, tá, mas é indignante essas culturas e esses hábitos que extrapolam o que a gente entende, né? Daí ficou nitidamente, né, essa polaridade que a gente está falando aqui, e daí a gente está, ok, a gente não aceita. A gente ficou realmente refletindo o que a gente pode fazer sobre, né? Mas como fazer, né? Então, como fazer de uma forma que não seja colonizadora perante o outro,
né? E eu acho bastante interessante eles refletirem, por isso que eu vinculei essa questão da ética complexa, porque a base dos estudos que eu estou passando tanto em ética como em hermenêutica, em direito e feminismos também, é de um pensamento crítico jurídico. Então, é sair de um campo puramente metafísico, puramente racionalista, para olhar para a realidade, para olhar o que temos, né? E o que podemos fazer a partir de então, e entender o direito, sim, né, com esse potencial emancipatório, mas ele em si não vai fazer nada, né? A gente precisa da interlocução de outros campos e principalmente um olhar de responsabilidade daquele que está dentro do direito, que tem esse conhecimento e que no momento de tensão ele tem que agir de alguma forma. Então, eu adorei o termo ética complexa. E aí a gente percebe que o sistema é mais complexo e o direito não pode trabalhar sozinho. Então, para a gente, por exemplo, agora vamos entrar no que a gente pode fazer, né? No que nós podemos fazer é dar autonomia, dar capacidade, construir espaços para que as pessoas que estão vivenciando aquela cultura promovam diálogos, né? E elas mesmo possam encontrar saídas que são confortáveis para elas, né? Porque a gente de fora não consegue compreender tão bem as saídas. A gente consegue compreender que ali tem uma dor, que ali tem algo que não está sendo cuidado, pelo contrário, né? O bem-estar daquela pessoa está sendo ferido. Mas a gente precisa pensar não só em proteger a pessoa, mas a proteção da pessoa está muito ligada ao seu bem-estar. Então, não é só dizer que eu não vou ter ato cruel, mas eu tenho que deixá-la no bem-estar. Bem-estar, então, a gente está falando de coisas afetivas, né? De relações afetivas, não é algo racional. A pessoa precisa se encontrar, ela precisa se entender, ela tem que participar do processo, né? Então, quando a gente fala de humanos, é muito importante que a gente perceba essa participação no processo, que com animais, outros animais, é um pouquinho mais delicado. A gente vai falar de participação também, de incluir os animais, de entender os animais, mas as vozes dos outros animais é uma epistemologia ainda muito diferente da nossa, né? A gente precisa de um esforço ainda maior, de uma humildade ainda maior de se colocar no lugar do outro para compreender o que o outro precisa, mas não impondo. Então, aqui tem essa relação, né? Assim como as mulheres, né? Então, para falar do exemplo, né, das mulheres nigerianas, que até pouquíssimo tempo atrás, esse livro que eu sugeri, dos Rachels, né? Quando eles falam de relativismo social, eles citam esse exemplo. E quando eles publicaram esse livro, ainda era permitido a mutilação, era uma prática comum aceita pelo sistema, né? Agora, eu acho que faz pouquíssimo tempo, 5 anos mais ou menos, que deixou de ser aceita, né, pelo sistema, legitimada pelo sistema. Mas é claro que ainda é um processo cultural, então isso não quer dizer que seja uma situação encerrada, né? Não é porque o sistema não legitima que as pessoas não legitimam. Então, entender o sistema de uma maneira complexa é importante. Tem que pensar não só na situação jurídica da Nigéria, mas na situação política da Nigéria. Quais foram as políticas públicas, então, né, de saúde mental, de pensar a socialização dessas mulheres, de pensar a educação, enfim, para que tenha, de fato, uma mudança, né? Para que, de fato, isso seja mudado. Então, o que eu sugiro aqui é a gente pensar a ética, não o que é certo fazer, né? Acho que a pergunta não é devemos ou não mutilar mulheres, mas a ética é quais são os elementos. Voltamos, no terceiro tempo. Sim. Tá me ouvindo, Maria Alice? Tô te ouvindo. Travou um pouquinho, beleza. Mas agora tá... Sim. Então, eu sugiro então que a gente pense não a ética como a ética universalista defende, que é o que é certo fazer, então a gente tem que dar uma resposta ou fazer um cálculo, né? Algo que todo mundo aceitaria, essa ideia de universalidade, né? Aceito que
todo mundo, em qualquer lugar. Mas pensar, então, a ética como um diálogo. Pensar a ética enquanto processo. Então, assim, a ética... e aí eu vou usar o Hart aqui, né? Para os estudantes de direito saberem o quão ele foi importante na minha formação. O Hart, quando fala da relação do direito com a moralidade, ele diz o seguinte: o sistema jurídico, né? Ele é puro. Mas quando ele tem um elemento necessário, que é a moralidade crítica. Essa moralidade crítica é uma atitude dos agentes, de quem participa do sistema, né? Essa moralidade crítica é o que a gente chama, então, de um diálogo, da ética, né? Não é necessariamente o que ele fala também da moral dos filósofos. A moral dos filósofos, acho que ele queria dizer a moral kantiana, né? Normativa. Mas ele está falando de uma moral crítica, então, que é uma atitude. É uma atitude de diálogo, é uma atitude de conexão, é uma atitude de participação. E aí o Hart, ele gosta de explicar tudo através de elementos. Então, acho que a minha ética complexa, pensar a ética através de elementos, vem com Hart, né? Nesse sentido. E aí, quais são, então, para mim, os elementos da ética complexa, né? Eu acho que, primeira coisa, é a gente entender que razão não é uma razão pura, mas razão é mais uma habilidade do agente em entender como se relacionar. Então, a ética não é uma resposta pura sobre o que é certo fazer, mas a ética, ela é um relacionamento, né? Então, pensar a ética complexa é pensar a ética através de relações, e por isso precisa pensar o sistema jurídico junto do sistema político, porque é não só dizer o que você deve ou não fazer, mas é pensar como que nós vamos transformar a situação desses agentes, e aí a gente faz isso através de política pública e através da política, né? Através da educação, enfim. Então, pensar a ética complexa faz com que a gente perceba muito mais os agentes e também o papel, então, de responsabilidade individual, claro, mas também de responsabilidade estrutural, de perceber, né, que precisa, então, desse amparo, dessa condição que a estrutura dá para que os agentes possam dialogar, né? Então, os elementos para pensar é a razão, uma razão, então, que não seja, claro, só pura, mas que tenha elementos de justificativa. Então, né, para os estudantes que estudaram em algum momento a argumentação, sabem das falácias e erros que a gente não pode cometer. Então, como que eu vou argumentar? Eu preciso argumentar eticamente, demonstrar, né, passo a passo, todas as afirmativas, todos os dados, e a conclusão é uma consequência daquilo, né? É uma consequência, às vezes uma consequência que está um pouco mais óbvia, menos óbvia, né? Vamos falar de uma indução, por exemplo, mas eu não posso simplesmente inferir algo sem apresentar, né? A falácia faz o contrário. Ela infere, ela dá a entender. Então, a razão nesse sentido também que a gente precisa cultivar como um elemento. A razão como uma justificativa, sabe? A gente não pode participar de um diálogo sem justificativa. E aí a gente tem que ter, então, uma disposição de compreender a justificativa do outro, né? Porque aí diálogo significa que eu não estou persuadindo, eu não estou convencendo, eu não estou, né? Diálogo significa construção. Então, eu estar aberta para rever as minhas justificativas, demonstrar fontes e assim por diante. Então, acho que esses são elementos assim importantes. Pensar a razão como uma habilidade, né? Pensar então, a razão também enquanto esse poder de justificativa que a gente aprende na argumentação. Não uma argumentação persuasiva, falaciosa, mas uma argumentação construtiva. E aí a gente consegue, né, junto com os agentes, travar um diálogo intercultural e mudar, de fato, essa situação, né, que não seja estranha só aos meus olhos, mas que faça sentido também para as outras pessoas que participam disso. Então, como que a gente, a pergunta que tu me fizeste, como que a gente pensa a relação
das mulheres e dos animais pelo relativismo cultural. Sul da Ilha, Oi? é isso, gente. Oi, Maria Alice. Sul da Ilha, é isso, é isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Deu tempo de tomar uma água. Ai, que bom, que bom. Tem gente falando aqui que travou das duas. Na Lagoa a situação não é muito diferente, não. A internet tá bem estável. Sim, sim. Mas, Maria Alice, estavas na retomada, né? Retomando depois ali da parte da proposta de como pensar essa ética complexa como uma habilidade, como justificativa, e posteriormente com uma conclusão que seja dialogada. Isso, perfeito. E aí a Grazi me pediu para pensar, né, sobre como que o relativismo cultural dá conta de pensar a situação das mulheres e dos animais. E aí a recapitulação é: o relativismo cultural não dá conta. Não dá conta. Porque a resposta do relativismo cultural é dizer: depende de cada cultura. Faz parte da cultura comer animais? Come animais. Faz parte da cultura a mutilação da genitália feminina? Faça mutilação, né? Não consegue... É uma percepção dessa pluralidade, né? Que pra gente é importante. É importante os eticistas estudarem para entender a ética de uma maneira complexa e saber que não é só imposição, né? Então, o que a gente pode fazer é a partir da crítica do relativismo cultural. Então, estudando o relativismo cultural, ele é muito importante. E eu gosto muito de trabalhar esse livro, Grazi, do Rachel, nas minhas turmas gerais de ética, por isso. Porque é raro um texto de ética começar falando do relativismo cultural, porque não é uma teoria ética de fato. Geralmente a gente já vai nas éticas normativas. Mas o processo que os Rachels fizeram é começar dizendo que a ética não é, né? E aí, ao apresentar o relativismo cultural, a gente, quando diz o que não é, a gente não fica só com uma perda, né? Com a crítica. A gente também pega pra gente algumas tarefas. Então, poxa, eu critiquei o relativismo cultural e não tem um critério. Então, agora eu tenho que cuidar com o critério, né? Eu critiquei o relativismo cultural em pensar que é só tolerar. Não, tem que ter, então, uma atitude crítica. Não posso só tolerar. Então, tem que pensar num diálogo que seja sempre vivo, porque senão a gente vai acabar na tolerância, né? Então, os elementos vão surgindo também a partir da crítica. Então, é muito... Assim, eu sempre começo o semestre trabalhando relativismo cultural, porque a gente já começa a entender qual é o campo da ética, né? Qual é o campo da antropologia, e é importante a gente ter esses cenários de cuidado, né? Então, enfrentar o relativismo cultural não significa jogar tudo fora. É pegar pra gente algumas tarefas, né? Algumas missões. E uma das missões, eu acho que é a gente ter humildade de perceber que o diálogo é vivo, que ele é uma construção. Pra gente não cair só, né, na mesmice de tolerar. Porque o tolerar, né, afasta, né, barra, acaba, né? Então, a ética, ela precisa ser pensada como uma atitude crítica, através de elementos que a gente vai construindo, né? Junto de uma racionalidade, então, que é uma habilidade, para pensar um diálogo que ele é constante, né? Que ele não acaba. Então, nesse sentido, não tem como a gente pensar, depois do relativismo cultural, né? Da maneira como eu olhei o relativismo cultural, pensar também numa ética universalista, porque eu também, em certo sentido, interrompo alguns debates, né? Ou também dizendo que as respostas são estáticas, né? Porque são atemporais, são universais. Então, pensar a ética complexa a partir do relativismo cultural nos dá uma missão, assim, de engajamento muito grande, sabe? De entender que é uma tarefa contínua, a gente está sempre nesse processo. E com isso é bom, porque a gente entende que não existe fada sensata, que ninguém é perfeito, que tá todo mundo no processo. Né? E aí nos dá até mais coragem, assim. Eu acho que nos dá mais coragem de perceber, né? Porque, sim, a gente sempre vai estar mergulhado um pouco na nossa cultura. Então, a gente nunca vai estar 100% certo, nunca vai ter 100% de certeza. Isso nos dá uma humildade
muito grande, né? É um chinelo. Eu acho que o relativismo cultural, eu digo aos meus alunos, que é eu calçar o chinelo da humildade deles, né? Porque toda vez que a gente tem uma resposta muito certa, vem aqui o mosquitinho do relativismo cultural dizendo: tem certeza que não é só a sua visão sobre o mundo, né? Sim. Então faz a gente pensar. Então, nesse sentido, o relativismo cultural faz com que a gente perceba que a nossa relação com as outras mulheres, ela é plural, né? Ela é complexa. A nossa relação com os outros animais também é plural, né? Entre as espécies de animais existem indivíduos que são únicos, que têm experiências, necessidades diferentes. Assim como entre nós, mulheres, né? Nós somos diferentes, nós nos apresentamos diferentes. As nossas necessidades são diferentes. Então, não tem como a gente categorizar, né? Dizer tudo que uma mulher precisa, e também não tem como categorizar tudo que os outros animais precisam. Então, nesse sentido, o diálogo para com, né, esses vulneráveis dentro do sistema, né, que são oprimidos pelo sistema, precisa ser muito cuidadoso, né, porque o tratamento não vai ser igual, né, não vai ser igual porque justamente o sistema oprime de uma maneira diferente, a saída que a gente vai arrumar para um animal não vai ser a mesma saída que a gente vai arrumar para o outro. A saída de contexto de algumas mulheres não é a mesma saída e uma ferramenta de uma situação para outras. Então, eu acho que o relativismo cultural nos dá essa habilidade. Aliás, a crítica sobre o relativismo cultural. Né? É isso, Grazi. O que tu acha? Eu quero falar para os meus alunos, para as minhas alunas que vão assistir, que eu não combinei com a professora Maria Alice falar sobre sistema político, falar da vinculação necessária, urgente de pensar o direito com o ambiente político. A gente não combinou, eu só pedi, né? Fiz um roteirinho ali de uns 4 pontos, conforme o que a gente trouxe. Mas eu fico muito feliz porque isso me indica, pela nossa conversa, que para mim foi uma aula, que a gente está caminhando na mesma perspectiva de pensar o diálogo, de pensar não num campo pragmático, mas pensar numa praxis de fato responsável, né? Eu, a todo momento, nas minhas aulas síncronas, nas assíncronas também, mas nas síncronas eu consigo me colocar para as minhas turmas e dizer a responsabilidade que eles têm enquanto pessoas que estão no direito, não só quando forem magistrados, quando forem promotores, procuradores, defensores, advogados, mas especialmente também agora, enquanto estudantes, de se apropriar dos ferramentais que a gente pode fornecer durante a formação, enquanto estagiárias, enquanto estagiários, enquanto pesquisadores, que a carreira deles já começou, né? A carreira delas já está ali na primeira fase, já se iniciou, já são minhas colegas, já são meus colegas, então a responsabilidade é muito forte, eu faço questão de trazer isso sempre, e eu fico muito feliz que tu tenha trazido isso, porque tu me fortalece, né, nesse sentido de, opa, estamos indo num caminho certo, agora com outras justificativas, né? Eu tenho a minha justificativa a partir de um pensamento jurídico crítico e tu trazes as tuas razões a partir de uma ética complexa, de engajamento, e eu acho que a gente... daí no sentido da disciplina, a gente daí especificadamente dessa temática, que foi ética plural, que eu passei para eles e também para as pessoas que estão assistindo a gente encerra com chave de ouro, né, nesse questionamento e nessa convocação de nos trazermos a um diálogo e questionarmos quando estamos propondo não um diálogo, mas uma imposição por uma ideia de assimilação, né, que a gente tem aí o Estatuto do Índio, né, que é um termo pejorativo, infelizmente ainda é o nome da normativa legislativa, que traz a assimilação de determinadas práticas, mas é uma assimilação com o sentido de integrar,
né, comunidades indígenas, povos originários, a uma lógica que é uma lógica colonial, né? Então, esse contraponto foi perfeito de ser trazido. Então, o engajamento ao diálogo, aí é o que a gente tem como lição, né, como reflexão para essa nossa conversa. Maria Alice, eu agradeço muito pela tua disposição, pelo teu preparo, pela tua generosidade nessa troca com a gente. Obrigada mesmo por ter atendido esse chamado para refletir, né, com os meus alunos, com as minhas alunas, mas também com a nossa audiência. E para a gente encerrar, eu deixo a palavra contigo, se quiser fazer mais alguma consideração, e daí a gente posteriormente se despede. Obrigada, Grazi. Então, eu queria indicar, porque essa temática, né, de pensar o direito jurídico como insuficiente, para mim é muito cara, é muito importante, né? Acho que assim, essa foi a evolução da minha tese, porque eu comecei enquanto pesquisadora, no início do doutorado, querendo estudar se era possível pensar uma fundamentação de direitos dentro do sistema jurídico. E eu tinha, assim, né, uma noção de que era raso, mas eu defendi na tese de uma maneira muito forte, né, de que os direitos jurídicos, eles são insuficientes. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma fala numa conferência do programa de pós-graduação do direito, e o título da minha apresentação é Por que direitos jurídicos são insuficientes para pensar a relação com os animais? Então, acho que isso é bem importante, por isso, né, quem quiser pode ter acesso à minha tese doutoral no repositório da UFSC, que é só colocar no Google Maria Alice da Silva UFSC, tese de doutorado, que está lá. Mas o meu livro também aborda sobre isso. No livro eu tenho todo o conteúdo da tese, mais 2 capítulos. O capítulo que seguiu depois da tese é uma crítica minha sobre o conteúdo da tese. Então, né, depois de 2 anos da tese publicada, o que eu percebi, assim, de insuficiência? E aí hoje eu estou cada vez mais certa dessa ética complexa, né? Cada vez mais certa que essa fundamentação ela precisa ser pensada através de relacionamentos. E o último capítulo é um diálogo entre 3 filósofos, eu, a Dani Rosendo, o Fábio Oliveira, e assim, nossa metodologia foi, vamos se despir completamente, sabe? Assim, fazer pergunta que a gente faz um para o outro pelo telefone. Então, é pensar filosoficamente de uma maneira, assim, livre mesmo, sabe? E aí a gente está pensando essas questões sobre a ética e a importância de pensar a ética com a política, e aí, por conta dos meus estudos, a importância de pensar o direito com a política, né? Então, fica a sugestão, meu livro já está em pré-venda no site da editora, tem 10% de desconto. Quem quiser comprar diretamente comigo, que for aqui de Floripa, não paga frete, né? Então, final do mês já vou ter alguns exemplares. E a versão em e-book está super acessível, acho que está por R$24. E é bem possível de comprar. Uma editora maravilhosa, a APQ, que é feita por mulheres, lésbicas, políticas, veganas, assim. Eu tenho muito orgulho do meu livro estar no catálogo dessa editora, né? Então, eu queria sugerir o meu livro no final para falar, então, não só do relativismo cultural, porque lá eu não abordo muito, no meu canal de YouTube. Maria Alice, oi. Eu precisava retomar, porque eu quero o seguinte, reserva um exemplar para mim, quando chegar me avisa, por favor. Eu quero muito... Eu quero ler, né, o teu trabalho, mas especialmente esse diálogo, né, e essa retomada posterior. Achei muito interessante trazer um capítulo, né, de como você vê o seu trabalho e, enfim, repensar essas questões, né, e depois o diálogo com a Dani e com o Fábio. É Fábio, né? Fábio, aham. Então eu fiquei muito interessada, então, por favor, reserve o meu exemplar. Obrigada. Imagina! Tá bom, obrigada. Bom, vamos voltar, daí a gente... Imagina! Pode falar, Grazi. Não.
Não, pode retomar. Eu não sei se tu queria dar uma outra indicação. A minha fala mesmo, eu já meio que encerrei. A minha fala era só para pedir o livro mesmo. Tá. Eu estava dizendo que o livro não é uma recomendação sobre o tema, né, da aula, que é sim. cultural, mas sim sobre essa relação importante de pensar os sistemas integrados, né, o jurídico, o ético e o político. Mas eu posso fazer aqui algumas sugestões do que ler, né, sobre relativismo cultural. Tem um site, que é um site português de Portugal, que se chama Crítica na Rede. E eu gosto muito dos textos que eles publicam lá. Publicam textos, assim, pedaços de algumas obras importantes, sobretudo em ética, né? Em ética, e tem tradução em português. Então, assim, é um material para alunos de graduação, que geralmente tem uma dificuldade maior em outras línguas, de ter um conteúdo de muita qualidade, e geralmente, né, artigos curtinhos e tudo mais. E Legal. aí se colocar relativismo cultural, crítica na rede do Google, o primeiro texto que vai aparecer já é o texto que eu quero indicar, que é de um autor que eu gosto muito, porque ele fez o livro dele usando exemplos, né? Então, a Ana relativista, a Ana subjetiva, a Ana... E aí fica muito fácil de compreender, assim, a postura ética através desses personagens. Sim. E aí tem um recorte, né, no site Crítica da Rede, sobre ética e relativismo cultural, que é ele falando, então, da Ana relativista. Como que a Ana relativista vê o mundo, né? E quais são os problemas, o que falta para a Ana perceber, né, que um diálogo ético precisa de outras questões. Então, a minha sugestão é essa. Eu sugiro também, então, de novo, para a gente olhar o repositório da UFSC, né? Tem a tese de doutorado do meu colega Jonathan Elizondo Orozco, em espanhol, mas assim, para quem não precisa entender muito, porque muito bem a complexidade da língua espanhola, porque o Jonathan escreve muito bem, escreve de uma maneira assim, muito acessível, então eu acho que é uma leitura, apesar de ser sobre Wittgenstein, é uma leitura muito boa para quem quer saber sobre metaética, porque ele estudou aqui, né, algumas discussões de metaética ele fez um grupo de estudos que eu participei, de um dos poucos livros sobre metaética. A gente não tem muito. A gente tem o Moore, a gente tem o Wittgenstein, mas a gente não tem, assim, um filósofo que sistematizou as correntes metaética, né? Então, acho que o Frankner, acho que é o nome do filósofo que fez esse é uma das poucas referências. O Jonathan, além de ser um super especialista em Wittgenstein, ele estudou muito a fundo esse livro. Então, tem, assim, uma demonstração sobre os tipos de discussão, sabe? Como é uma discussão de ética normativa, como que é uma discussão de uma ética aplicada, da social aplicada. O Jonathan também é formado em Direito, então, assim, acho que para os estudantes do Direito tem uma leitura, tem uma coisa que ele passa ali que é comum. E sobre metaética. Então, minha sugestão é essa. Eu gosto de sugerir teses de doutorado, sabe? É claro que tem teses que não são muito acessíveis, né, Grazi? A gente sabe que tem pessoas que gostam de escrever só para outros acadêmicos, mas não é o caso das teses dos meus colegas, que eu tenho muito orgulho, assim, são teses que eu sugiro para os meus alunos lerem, pelo menos, né, um subcapítulo, pelo menos a conclusão. Então, a gente tem que aproveitar que o repositório da UFSC está cheio de pesquisas, assim, de ótima qualidade, né? Então, a tese do Jonathan. E aí, uma última sugestão, que é como, então, a gente vai melhorar essa nossa habilidade de perceber as outras culturas. Como que nós vamos nos tornar um pouco mais humildes, né? E aí tem esse livrinho da Chimamanda, que em português é O Perigo de uma História Única, que tem em PDF, eu acho, né, nas internet, aí no site de busca, é fácil de encontrar. Tem um vídeo dela também, né? Acho que tem um vídeo dela falando sobre o livro. E é um livro, assim, curtinho, gostoso de ler, assim, como todos os livros da Chimamanda, né?
Mas esse em especial eu gosto de sugerir aos alunos sempre depois da aula do relativismo cultural, para a gente lembrar, né? Olha o perigo de pensar uma história única. Olha como é importante a gente olhar para aquela cultura, né? E aí, no caso, a Chimamanda, ela é nigeriana, né, Grazi? Não tenho certeza. Mas, enfim, ou de algum país ali próximo da Nigéria. Então, eu gosto, porque quando a gente fala muito da mutilação da genitália da Nigéria, né, eu gosto de trazer uma autora que mostra a complexidade daquele contexto, assim. Então, acho que é super interessante, né? E a Chimamanda sempre fala, né, do poder de emancipação que as mulheres possuem dentro da sua própria cultura. O quanto foi importante ela sair da cultura dela, vivenciar outras coisas, mas o quanto ela acredita que a emancipação tem que ser feita lá, né, dentro daquele contexto também. Então, essa é uma sugestão para a gente melhorar o nosso repertório para construir eticamente. Sugestões excelentes, anotadíssimas, sugestões para mim também. Maria Alice, novamente, muito obrigada por essa disponibilidade, por essa generosidade. Acredito que os meus alunos, as minhas alunas vão ficar muito contentes, né, com isso. O vídeo vai ficar salvo no meu feed. Eu também vou baixar ele, vou passar para ti, caso tu queira de alguma forma utilizá-lo, né? Legal. E é isso, só agradecimento. E agradecer a todo mundo que teve e que voltou, né, para conversar, né, tá aí assistindo a gente. Agradecer a todas e especialmente você. Obrigada, Maria Alice. E sucesso! Obrigada. E queremos te ver em sala de aula e dando aula, porque é uma perspectiva, né, de uma concepção de ética que precisa ser não só difundida, mas trabalhada de uma maneira didática, que nem tu trabalhas. Então, obrigada mesmo. Ai, que bom. Obrigada, Grazi. Obrigada a todo mundo que participou, que vai ouvir depois. E que bom, tu me manda, então eu posso colocar no meu IGTV também, né? No meu Instagram, ou até no meu canal de YouTube, se tu quiseres, que aí a gente consegue alcançar um público maior, mandar o link. Obrigada, Grazi. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.